a mais uma videoaula de física. Muito bem, nessa nossa aula de hoje, a gente vai resolver com vocês aqui uma questão de física que envolve os conhecimentos de cinemática, movimento uniformemente variado, que envolve também os conceitos de vetores, tá certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui o enunciado da questão, vocês vão visualizar. Quando vocês visualizarem a questão, vocês vão dar uma pausa no vídeo e vão tentar resolver. Depois vocês voltam o vídeo para ver se vocês tiveram êxito na resolução e para conferir aí a resolução e as respostas oficiais, tá certo? Bom, olha só, a questão fala assim, ó. Um avião de salvamento voa a 198 km por hora, a uma altura constante de 500 metros, rumo a um ponto diretamente acima da vítima de um náufrago, para deixar cair uma balsa, tá certo? Aí vem a pergunta que ele fez, ó. Qual deve ser o ângulo θ da linha divisada do piloto para a vítima, no instante em que o piloto deixa cair a balsa? Então essa foi a primeira pergunta que ele fez acerca do exercício. Então vamos lá, percebe, o que ele deu para você? Ele deu a velocidade que a aeronave possui, que é de 198 km por hora. Ele deu a altura que a aeronave estava, que era de 500 metros. E a primeira pergunta dele é essa aqui, ó, qual que é o ângulo θ da linha divisada do piloto para a vítima que ele vai abandonar a balsa? Essa é a primeira pergunta que ele faz, certo? Item A. Vamos ver o item B? Muito bem. O item B é essa pergunta aqui, ó. No momento em que a balsa atinge a água, qual é a sua velocidade em termos de vetores unitários, tá certo? Então vamos lá, gente. Para a gente começar a resolver essa questão aqui, ó, a primeira coisa que você precisa fazer é um desenho ilustrando o que ele está trazendo para você no enunciado, tá certo? Vamos fazer uma figura que ilustre isso então? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Resolvendo a questão, qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? É uma figura que ilustra o que está acontecendo. Então olha o que eu fiz aqui. Eu desenhei um avião. Está aqui o avião. Ele voa na horizontal a uma velocidade de 198 km por hora. Ele está a uma altura que a questão deu, que é de 500 metros. E sobrevoando aqui esse lago, o mar, aqui está a vítima de salvamento, lá na frente. Então perceba, o piloto ele tem que soltar aqui um bote. Quando ele soltar esse bote tem que ir caindo e chegar lá na vítima. A pergunta do item A do exercício foi o seguinte: qual que é o ângulo de visada que o piloto tem que ter da pessoa que receberá o bote? Então é o seguinte, o piloto está aqui, certo? Está aqui na horizontal e a vítima está lá. Então ele quer saber esse ângulo aqui, ó. Qual que é o ângulo de visada? O ângulo de visada é o ângulo que ele forma com a vertical aqui, tá certo? Então o que acontece? Ó, quando o piloto soltar esse bote, vai acontecer o seguinte: o bote vai realizar um movimento que nós chamamos de movimento composto. Ou seja, ele vai realizar um movimento na vertical e também um movimento na horizontal. Agora é o seguinte, ó, toda vez que você tem esse movimento composto acontecendo, é o seguinte: na horizontal, ou seja, no eixo X, ele vai descrever um movimento uniforme, ou seja, ele terá uma velocidade constante. Na vertical, ele vai descrever um movimento uniformemente variado. Então, quando ele soltou o bote não tinha velocidade ainda em Y, ou seja, na vertical. Ele passa a ter velocidade na vertical e essa velocidade ela vai aumentando, porque é um move na vertical. No eixo X, ela se mantém constante, é um movimento uniforme. Então, se ele soltar o bote, por exemplo, aqui, ó, esse bote vai realizar um movimento mais ou menos parabólico e ele tem que atingir lá quem? A vítima do náufrago. Então ele quer saber exatamente esse ângulo θ aqui, gente. Ó. Quanto que vale esse ângulo θ aqui, ó, divisada? Então vou prolongar aqui no eixo da vertical aqui, que isso aqui é a altura que foi dada. Ele quer saber justamente esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo θ? Bom, eu sei que isso aqui é um arco de parábola, mas a grosso modo eu posso considerar isso aqui, a grosso modo, tá uma linha. Então, se isso aqui é uma reta, o que acontece? Eu tenho aqui um triângulo retângulo.
Se eu quero encontrar esse ângulo θ, no meu triângulo retângulo, como que eu posso correlacionar o θ com as medidas que eu tenho? Então, eu tenho essa medida na vertical, que é o h, é a altura, e essa medida da horizontal aqui, eu não conheço ainda, mas isso aqui é o alcance que a boia precisa ter para atingir a nossa vítima. Então, como que eu relaciono esse ângulo que está sendo procurado com o alcance, que é o cateto oposto, e com a altura, que é o cateto adjacente? Eu posso relacionar isso com a tangente. Então, vai ficar assim, ó, a tangente do ângulo θ é a razão entre o cateto oposto, certo? Que é o alcance, sobre o cateto adjacente, que é o h. Então, a tangente θ é A sobre H. Mas eu não quero saber a tangente θ, eu quero saber o θ. Então, como é que eu faço para tirar essa tangente e deixar só o θ? Então, eu aplico o ângulo inverso aqui e o ângulo inverso aqui. O ângulo inverso da tangente é a cotangente, ou a tangente é menos 1. Então, se aplicar a cotangente de um lado do outro, vai ficar assim, então, ó, o ângulo θ é igual ao arco tangente de quem? De A sobre H. Então, beleza. Essa é a equação que nós vamos usar para calcular o ângulo θ. Então, para isso, você vai precisar de uma calculadora científica para calcular a função inversa da tangente, o arco tangente, ou a tangente menos 1. E você tem que saber o valor de A e H. Gente, o H nós já conhecemos. Quanto é que vale o H? O H vale 500 metros. Falta descobrir quanto que vale o A. Agora vamos lá. O A é o alcance. Gente, o alcance é uma informação da horizontal. Na horizontal, o movimento ele é uniforme, tá certo? Então, como que eu faço para encontrar então esse alcance na horizontal? A velocidade da horizontal eu conheço, é o Vx. Como essa velocidade é constante, a velocidade é igual a quem? É igual ao espaço dividido pelo tempo. Qual que é o espaço que foi percorrido na horizontal? É o alcance A, dividido por esse tempo aqui. Quem que é esse tempo? Esse tempo aqui, pessoal, é o tempo de queda, que eu não sei ainda, mas eu posso encontrar. Se você isolar essa equação aqui, vai ficar assim, ó, o alcance é igual a Vx, que multiplica quem? O tempo de queda. Pronto, ó, essa é a equação que vai me permitir encontrar o alcance. Então, primeiro eu tenho que saber o Vx e o tempo de queda. O Vx, já foi dado aqui o Vx, ó, 198 km por hora. Como eu preciso trabalhar no SI, eu vou ter que passar de km por hora para metro por segundo. Como que é feita a conversão de km por hora para metro por segundo? Você divide por 3,6. 198 dividido por 3,6 dá quanto? 55 metros por segundo. Tá aqui, eu já tenho a velocidade. A velocidade em x é 55 metros por segundo. Está faltando agora descobrir o tempo de queda. Esse tempo de queda é o tempo que ele desce na vertical e é o tempo que ele anda na horizontal. Então vamos lá então, na vertical, eu vou colocar aqui, ó, na vertical, o que eu tenho de informação na vertical? Vamos ver, ó. Na vertical. Na vertical, o pacote, o colete salva-vidas, o bote, ele tem a aceleração igual à da gravidade. Então a aceleração dele é igual a g. Quanto que vai a aceleração da gravidade? Você pode adotar 10 ou 9,8. Eu vou colocar no caso aqui 10 para facilitar as minhas continhas. Então a aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Qual é o espaço que ele caminha, que ele anda na vertical? Foi dado, é a altura, ó, é 500 metros. Quanto que vale a velocidade inicial que ele tem em y? Quando ele solta esse bote, ele não tem ainda velocidade na vertical, ele começa a cair. Então a velocidade inicial dele vale zero, ele parte do repouso. E eu quero agora descobrir o tempo de queda. Então vamos lá, ó. Qual que é a equação do move, que eu estou na vertical, qual que é a equação do move que relaciona a aceleração com o espaço, com a velocidade inicial e com o tempo de queda? É a equação horária do espaço. Então vamos lá, qual que é a equação horária do espaço? Lembra? A equação horária do espaço é aquela assim, ó, ΔS é igual a V0t mais a t ao quadrado dividido por 2. Essa aqui é a equação horária do espaço. Só que eu coloquei o S0 para cá, então ficou S menos S0, que é o ΔS. Então basta eu substituir, ó. Quanto é que vale o ΔS? O ΔS vale 500, eu vou colocar aqui 500, que é igual a velocidade inicial vale 0, 0 vezes alguma coisa dá 0. A aceleração, que é a gravidade, vale 10 dividido por 2.
vezes esse t aqui que já é o tempo de queda ao quadrado. Então vamos lá, ó. 10 dividido por 2 é 5. Esse 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó, 500 dividido por 5 é igual o tempo de queda ao quadrado. Então o tempo de queda ao quadrado é igual. 500 dividido por 5 dá quanto? Dá 100. Então o tempo de queda ao quadrado é igual a 100. Mas eu quero saber o tempo de queda ou ele ao quadrado? Eu quero saber o tempo de queda. Raiz de um lado, raiz do outro. Raiz quadrada do tempo de queda ao quadrado é o tempo de queda. Raiz de 100 é 10. Então, o tempo de queda foi de quanto? 10 segundos. Pronto, se eu conheço o tempo de queda, dá para encontrar o quê? O alcance. Então, vamos lá. Então, o alcance, está aqui o alcance, ó, o alcance é igual à velocidade em x, que nós descobrimos, ó, 55, vezes o tempo de queda, que é quanto? 10. Portanto, ó, tá aqui, ó, o alcance, vou colocar de cá, ó. Portanto, o alcance é igual a 55 vezes 10 dá quantos? 550 metros. Gente, esse aqui é o alcance. Então eu descobri o alcance, que foi o espaço que o bote teve que andar na horizontal para atingir aqui a pessoa que receberia, né, o socorro. Agora que você conhece o alcance e a altura, que é o H, que já foi dado, basta você jogar essas informações aqui dentro e aplicar na sua calculadora aí a função inversa do arco tangente. Então vai ficar assim, então, ó, o θ que eu estou procurando, ó, o θ é igual o arco tangente, ou a tangente a menos 1, de quem? De A sobre H. Quanto que vale o A? O A é o alcance, você descobriu, está lá o alcance, ó, 55, 550, né? Dividido por A, o A, 550, dividido por H, que é 500. Se você dividir isso aqui, ó, vai dar quanto? Ó, 550 por 500, A sobre H, o H é 500, 550 por 500, dá algo em torno de 1.1, tá certo? 1.1. E se você descobrir qual que é o ângulo cuja tangente dá 1.1, fazendo sua calculadora aí, ó, vai ficar assim, ó, θ é igual, eu fiz na minha calculadora aqui, deu θ igual a 48, né? θ é igual a 48 graus. Confere na sua calculadora aí, ó. θ é igual a 48 graus. Pronto, ó. Esse então é o ângulo de visada que o piloto tem que ter para quando abandonar o bote, ele de fato caia lá na pessoa que vai receber, né, o socorro, tá bom? Então essa é a resolução referente ao item A, tá bom? Conseguiram acertar? Beleza? Então tá, vamos então agora partir para o item B, ok? Vamos lá, gente. O item B da questão é bem simples, né? Ele fala assim, ó, qual é o vetor velocidade do bote em termos de vetor unitário quando ele chega, né, lá na pessoa. Então, olha só, como a gente acabou de resolver a questão, eu vou fazer uma outra figura aqui, ó. Então acontece o seguinte, ó. A pessoa estava aqui, tá certo? A pessoa estava, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que era o ponto onde a pessoa estava, né? E o bote chegou lá, nela. Quando o bote chega nesse ponto aqui, eu vou colocar aqui um breve instante antes de chegar. Quando ele está chegando nesse ponto aqui, o que acontece? Ó, ele tem uma velocidade no eixo horizontal, que é a velocidade que eu chamei de Vx, que é uma velocidade constante, porque nós sabemos que todo movimento composto que acontece em x e em y na horizontal ele é velocidade constante. E ele também tem aqui uma velocidade no eixo y, certo? Ele tem uma velocidade aqui, ó, em y, que eu vou chamar de Vy. Então, quem é o vetor velocidade? O vetor velocidade, que ele pede então para você descobrir em termos de vetores unitários, é nada mais nada menos que esse aqui. Então, o vetor velocidade vai ser o vetor velocidade em x, i chapéu, mais o vetor velocidade em y, j chapéu. Então, você tem que ter o valor de Vx e o valor de Vy. O valor de Vx, nós descobrimos que esse valor aqui não muda, é o 198 km por hora, que você converteu para metro por segundo, dividido por 3,6, que dá quanto? Que dá 55 metros por segundo. Esse aqui você já tem, então é só substituir aqui o Vx por isso. Mas está faltando o Vy, que é a velocidade que ele tem em y.
Aí, gente, olha só, em Y é tranquilo, porque olha só, quanto que valia a velocidade, quanto que era o valor da velocidade inicial em Y? A velocidade inicial em Y é 0. Qual que é a velocidade final que ele tem quando chega lá na pessoa que está recebendo socorro? Não sei, eu vou procurar. A aceleração dele eu sei quanto que vale, a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo que ele gastou para sair de uma velocidade inicial até essa velocidade final foi o tempo de queda, nós descobrimos no item anterior, que era 10 segundos, certo? Agora pronto, basta você descobrir essa velocidade final. Como que a gente descobre isso? É a equação horária da velocidade. Então, qual que é a equação horária da velocidade do move? Não é essa aqui, ó, V é igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Substituindo aqui uma eficácia, então, a velocidade final em Y é igual, a velocidade inicial é 0, a aceleração, eu estou adotando aqui 10, 9,8, tanto faz, eu vou colocar aqui 10 para simplificar, vezes o tempo, que está quanto? O tempo foi 10. Então, a velocidade final que ele tem em Y é 10 vezes 10, é quanto? 100 metros por segundo. Mas vamos prestar atenção no seguinte detalhe. A nossa referência aqui é o plano cartesiano. Gente, o plano cartesiano, a gente sabe que ele tem as definições assim, ó. Tudo que está para cima e para a direita é positivo. O que está para a esquerda e para baixo é negativo. Quando o bote chega aqui nesse ponto, a velocidade que ele tem em x está para a direita. Então essa velocidade é positiva, porque está para a direita. Só que a velocidade que ele tem em y está para baixo. Se ela está para baixo, ela vai ser negativa. Então essa velocidade aqui precisa ser o quê? Negativa. Então é menos 100. Pronto, então o vetor velocidade do bote em termos de velocidade unitária vai ser assim, ó, o Vx é 55. Então vou colocar assim, ó, 55 e chapéu. 55 e chapéu. E o Vy é menos 100. Então vou colocar assim, ó, menos 100 J chapéu. Se você quiser, você podia colocar assim, ó, 55 metros por segundo e 100 metros por segundo, mas se você também não quiser colocar as unidades, você também pode deixar só assim, ó, 55 e 100, mas aí na frente você escreve assim, ó, SI, quer dizer que a sua velocidade está com a resposta no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medidas, certo? Pronto, ó. Essa aqui é a resposta do item B. Então, o item B quer dizer quando ele atinge o ponto aqui, o bote tem essa velocidade vetorial, 55 chapéu, menos 100 J chapéu. Viram como é simples? Beleza, vamos para a próxima questão. Ver qual é. Até mais.